Em julho de 2020, foi aprovada a Lei 14.026, aquela que atualizou o marco legal do saneamento básico. Bem, em um dos artigos, essa lei diz que os contratos em vigor estarão condicionados à comprovação da capacidade econômico-financeira da contratada, com recursos próprios ou contratação de dívida, com vistas a viabilizar, então, a universalização dos serviços na área licitada até 31 de dezembro de 2033. Muito bem. Aí, em outro trecho, a lei diz que a prestação dos serviços públicos de saneamento básico depende da celebração da contratação de concessão mediante prévia licitação. Então, dessa forma, a lei abriu a possibilidade de que os serviços de saneamento sejam prestados por empresas privadas. Essa foi a grande mudança, não é? Só que, recentemente, o presidente Lula assinou um decreto que alterou itens importantes desse marco legal que já estava aprovado. Esse decreto foi derrubado agora, essa semana, em parte, na Câmara dos Deputados, mas já está judicializado no Supremo Tribunal Federal. E depois da decisão dos deputados vai ter também análise, né, do Senado. Então a gente vai entender, olha, é complexo o assunto, mas vamos conversar com o especialista para entender exatamente em que pé está a discussão e o que, na verdade, pode resultar, né, de todas estas alterações feitas no projeto original. Converso com o professor Pedro Luiz Cortes, titular da ECA, Escola de Comunicações e Artes, e também do Instituto de Energia e Ambiente, o IEE, da USP. Olha, um dos assuntos em destaque na semana, não é? Porque foi considerada aí uma derrota do governo que pretendia alterar uma lei que foi amplamente discutida, aprovada no Congresso, que é o novo marco legal do saneamento básico. Então vamos lá. Quais foram os pontos principais alterados pelo decreto do presidente? Bom, Roxane, se a gente pudesse ou fosse resumir rapidamente o que está acontecendo, a gente poderia dizer que a situação é confusa e é instável, né? Eu vou destacar alguns pontos do decreto 11.466, porque depois teve um outro decreto, 11.467. No caso do 466, em um dos pontos principais, ele flexibilizou a comprovação da capacidade financeira das concessionárias ao permitir que elas incluam no processo de comprovação dessa capacidade eventuais situações de prestação dos serviços por meio de contratos provisórios, não formalizados, ou de contratos, instrumentos ou relações irregulares ou de natureza precária. Ou seja, dessa forma, o decreto ele tentou ampliar a possibilidade de participação de empresas públicas que antes não conseguiriam participar das licitações pela falta de capacidade financeira, né? Muitas empresas não tinham como comprovar essa capacidade financeira. Então, com esses contratos, com a possibilidade de utilização, né, de instrumentos ou relações irregulares ou de natureza precária, né, contratos não totalmente formalizados, elas poderiam, né, a partir desse decreto, participar das licitações. Em outro ponto importante, o decreto ele permitia às companhias públicas estaduais de saneamento atender municípios de regiões metropolitanas ou micro-regiões sem a necessidade de licitação. A votação da Câmara, derrubando diversos itens dos dois decretos, né, do 466 e do 467, trouxe aí a preocupação para as estatais sobre o futuro dos diversos contratos irregulares que teriam recebido uma segunda chance, né? Mesmo com a derrota do governo, há empresas públicas que acreditam ser possível manter essas operações sem licitação. De qualquer forma, o tema, como você disse, já está judicializado no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, os dois decretos, principalmente o segundo, os dois eles criaram uma série de confusões em relação ao marco do saneamento, e isso trouxe uma instabilidade grande para o mercado. Por quê? Tanto empresas estatais quanto empresas privadas estão sem saber exatamente como o marco ele vai ficar daqui para frente, por conta dessas alterações, tendo em vista que, no caso da Câmara dos Deputados, os decretos eles não foram derrubados na íntegra,
foram itens específicos que foram derrubados. Então isso demanda aí uma reinterpretação do marco legal do saneamento. Bom, fato é, professor, que quando saiu esse decreto da presidência da República, ficou uma discussão logo, né, o burburinho se espalhou e, como o senhor disse, criou uma certa instabilidade, dizendo, mudou o que já havia sido mudado, porque havia um interesse da participação do setor privado, na medida em que o governo, né, não tem verba para esse tipo de investimento e tudo mais. Bom, aí veio a decisão da Câmara dos Deputados dizendo, olha, o decreto foi além do que nós havíamos decidido, então alterou o que o Congresso decidiu. E agora vai para o Senado, tem isso também, né? Vai para o Senado, vamos ver como é que os senadores vão encarar essa mudança já feita pelos deputados. Então, com a Câmara dos Deputados derrubando, como o senhor explicou parcialmente, esse decreto do presidente Lula, como é que fica, afinal, a regra básica, vamos dizer as duas principais regras desse novo marco legal do saneamento? Bom, Roxane, esse posicionamento da Câmara dos Deputados tem a ver com duas situações. Primeiro, foi uma falta de articulação do governo, isso ficou bastante evidente, porque a votação ela foi feita rapidamente e muitos deputados sequer sabiam que isso entraria em pauta. E houve aí uma discussão importante, porque nesses decretos o governo ele justifica que ele está regulamentando a lei, né, do marco do saneamento, o que é possível, porque às vezes a lei ela prevê, por exemplo, uma certa prática tarifária, mas isso requer uma regulamentação posterior. Só que o governo ele foi além de uma simples regulamentação, porque, como você mencionou, ele alterou pontos importantes do marco do saneamento. Sem fazer aqui juízo de valor se a proposta do governo ou a intenção do governo era boa ou era ruim, isso não se aplica, porque você não pode derrubar, né, ou alterar substancialmente uma lei por meio de um decreto. Você teria que fazer a alteração por meio de uma outra lei, né? Justamente. Então a situação ela ficou bem confusa e instável. As empresas privadas elas avaliam que essa discussão no Congresso, inclusive, poderá trazer mais problemas do que soluções, porque há o risco de que novas mudanças elas sejam acrescentadas ao marco legal. E, por outro lado, o governo federal ele já estaria estudando uma medida provisória para retomar as medidas que foram derrubadas, tanto na Câmara dos Deputados e que serão derrubadas, pelo menos algumas, no Senado. O problema que eu vejo é que os decretos, né, e a judicialização e a falta de uma base ampla do governo, elas tendem a estender essas discussões e paralisar o setor de saneamento. Nem as empresas públicas, nem as empresas privadas sabem exatamente como ficará o marco legal, como eu mencionei anteriormente. Então, a confusão está estabelecida. O governo, ele acreditou que com esses dois decretos ele conseguiria mudar o marco legal de saneamento. Isso não foi bem aceito, né, pelo Congresso, e seja pela forma como foi feito, e seja também pelo conteúdo. Há trechos que foram já judicializados, há um protesto geral por parte das prestadoras de serviço privado, e elas tendem a recorrer à justiça caso se sintam prejudicadas. Enfim, a confusão está estabelecida e, na minha avaliação pessoal, isso em nada ajuda o setor de saneamento. Isso em nada ajuda levar água para quem precisa, levar esgotamento sanitário, tratamento de esgoto a quem necessita. Enfim, a confusão está estabelecida e, por enquanto, há uma paralisia e uma expectativa muito grande no setor de saneamento, tanto público quanto privado. É isso aí, quer dizer, condições muito diferentes entre setor público e privado, com a recriação de espaço para o setor público, né? Quando a tendência era abrir para o setor privado, enfim, e sem falar no tempo de prazo para universalização dos serviços da área licitada, que também é uma polêmica. Então, enfim, está tudo em suspense, como diz o professor, né? Ruim, porque precisávamos avançar muito. Nós temos metas a serem cumpridas nessa área de saneamento.
na universalização de serviços, e já não é de hoje. Vamos acompanhar, né, professor? Quem sabe a gente volte a falar desse assunto aqui. Professor, provavelmente. Sim, provavelmente, também acho. Professor Pedro Luiz Cortes, da ECA, do IEE, conversando com a gente sempre aqui às sextas-feiras. Lembrando que você pode acompanhar nossas conversas semanais no canal do YouTube. O Ambiente é o nosso meio. Estão lá as publicações, assim como em nosso portal. Vai na aba Atualidades, Jornal da USP no Ar, primeira edição, e você também encontra todas as nossas publicações. Professor, muito obrigada pelos esclarecimentos. Um grande abraço, uma boa semana a todos.